Graça e paz, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Hoje eu venho aqui trazer uma breve reflexão para você, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Versículo 3 diz assim: Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus, ele precisa se revelar a mim, a você, de uma ou de outra forma. Quando nós analisamos o contexto de vida de Paulo, nós vamos ver que ele era certamente um homem muito cético, um homem muito sábio, porém muito cético, muito abirrogador. Dificilmente Paulo viria a crer através de uma exposição pacífica da palavra. Dificilmente, penso eu, que Paulo iria se converter assistindo os cultos dos cristãos, aquele que eles chamavam que era os do caminho. Precisava de algo maior, de algo mais sublime, quem sabe. Precisava ficar cego 3 dias e 3 noites, ficar sem comer 3 dias e 3 noites. Alguma coisa precisava acontecer na vida de Saulo, que ele viesse agora então a se converter, que ele viesse então a ter um encontro com Jesus, mas desta maneira Jesus se revela a ele. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, capítulo 20 de João tem uma história muito interessante na palavra de Deus, é quando Jesus, agora já ressurreto, ele volta e ele está no meio dos seus discípulos, ao mesmo tempo que ele atravessa paredes, ele come peixe com os discípulos, mas tem um dos discípulos que quer colocar a mão nos seus cravos, quer colocar a mão, na sua mão ali nos seus cravos, e Jesus prontamente lhe concede isso para Tomé, mas depois ele diz assim: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. O que eu quero dizer com isso é que talvez não vai acontecer para todo mundo o que aconteceu com Paulo ou Saulo de Tarso. Deus pode se revelar para ti, o importante é que ele se revele. Pode ser que seja como Saulo, pode ser que daqui a pouco você tenha que ficar cego, que a luz brilhe, que Deus fale contigo de maneira mais ferrenha, de maneira mais pessoal, mas o que naturalmente acontece é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e creem. Assim como aqueles que viram Jesus, aqueles que não viram Jesus, mas creram. Tomé teve que ver, teve que botar a mão. Muitos são céticos, tem que ter um milagre, tem que ter algo extraordinário, quem sabe tem que descer um anjo. Mas eu te convido nesta manhã a você refletir. Paulo, na sua vida, ele pensava que ele era cristão, ele pensava que ele era um crente, ele pensava que ele era um salvo, ele achava que a sua religião iria levar ele para algum lugar, zeloso quanto a lei. Mas daqui a pouco ele precisou que Jesus se revelasse a ele. Da mesma forma, nesta manhã, se precisar que Jesus se revele a ti, eu rogo ao Senhor que ele se revele da maneira mais peculiar, da maneira mais poderosa, ele venha se revelar na tua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus cubra os teus celeiros de bênção e abundância. Que Deus cubra a tua vida de grande fartura, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus.